Bem-vindos! Hoje nós vamos entrar, de certa forma, num tribunal. De um lado, Jesus. Do outro, as maiores autoridades religiosas de Israel. A acusação, ainda que não formalizada aqui, é a de blasfêmia. E Jesus, em vez de se defender nos termos deles, decide apresentar o seu caso. Ele convoca suas testemunhas. Estamos em João, capítulo 5, e o que se segue é uma das argumentações mais densas e reveladoras de todo o Evangelho. Exatamente, é uma cena de tribunal fascinante. E Jesus não está apenas se defendendo, ele está virando o jogo contra os acusadores. Com base nos materiais que a gente analisou, vamos tentar desmontar o raciocínio de Jesus, testemunha por testemunha. O nosso objetivo é entender não só a força do caso que ele apresenta, mas também a pergunta que fica no ar, né? Por que um argumento tão bem construído, com provas tão contundentes para aquela cultura não foi aceito? A resposta, eu acho, nos diz muito sobre fé e a natureza humana. Certo, vamos começar a analisar isso. A primeira coisa que Jesus diz, lá no versículo 31, soa quase como um passo em falso na defesa. Ele fala: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isso parece estranho, né? Ele está minando a própria credibilidade logo de cara. À primeira vista parece mesmo. Mas o que ele está fazendo é um movimento retórico brilhante. Ele está entrando no universo jurídico dos seus ouvintes e basicamente jogando segundo as regras deles. Os comentários que lemos são unânimes em apontar para a lei do Antigo Testamento, especialmente em Deuteronômio, que estabelecia que qualquer acusação séria, especialmente uma que pudesse levar à pena de morte, precisava ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Um testemunho sozinho não tinha validade legal. Ah, então ele não está dizendo que o que fala sobre si mesmo é mentira. Não. Mas que, segundo a lei deles, o seu testemunho sozinho seria descartado num tribunal. É como se ele dissesse: ok, vocês querem múltiplas testemunhas. Eu não só tenho, como as minhas são de uma categoria muito superior à que vocês esperam. Precisamente. É um ponto de partida para desarmá-los. Ele concede um ponto técnico para construir um caso muito mais forte em seguida. E ele organiza a defesa apresentando 4 testemunhas, numa ordem crescente de autoridade, sabe? Cada uma mais poderosa que a anterior. É uma construção argumentativa impressionante. E a primeira testemunha que ele convoca é alguém que eles conheciam e, em grande parte, respeitavam: João Batista. Achei curioso que Jesus o elogia, mas logo em seguida diz que não depende do testemunho humano. Ele está diminuindo a importância de João ou fazendo outra coisa aqui? Essa é uma ótima observação. Ele não está diminuindo João de forma alguma. Ele está colocando o testemunho dele na perspectiva correta. Veja como ele o descreve. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Os comentaristas exploram muito essa metáfora. Uma lâmpada é essencial na escuridão. Ela ilumina, ela guia. Mas ela não é a fonte da luz. Certo. A luz dela é emprestada e o propósito dela é apontar para algo. João era essa lâmpada. Sua função era temporária e preparatória, apontar para a verdadeira luz, o sol da justiça. E o texto diz que eles se alegraram por algum tempo com a luz de João. Isso sugere que eles gostaram do espetáculo, da figura popular que ele era, mas não levaram a sério a mensagem central dele. Exatamente. Que era apontar para Jesus. A luz ficou forte demais para eles. E é por isso que Jesus diz que menciona João não porque precise dele, mas para que sejais salvos. Ele está usando uma autoridade que eles mesmos validaram na esperança de abrir uma fresta na incredulidade deles. Mas ele rapidamente passa para a próxima testemunha, que ele afirma ser maior do que a de João. Ok, então a testemunha humana, mesmo uma respeitada como João, não é o argumento principal de Jesus. Ele parece dizer: se não acreditam no que ele disse, olhem para o que eu faço. Isso nos leva às obras dele. Sim, a segunda testemunha são as suas próprias obras. No versículo 36, ele é explícito. As obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. É importante entender que obras aqui não são apenas boas ações. O termo se refere principalmente aos seus milagres, aos seus sinais. Cada cura, cada multiplicação de pães,
Cada demonstração de poder sobre a natureza era um testemunho. Mas as lideranças também não poderiam interpretar esses milagres de outra forma? Na verdade, a gente sabe pelos evangelhos que mais tarde eles fizeram exatamente isso, Uhum. dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebub. Como essa prova poderia falhar? Você tocou no ponto central do drama. A prova não era o milagre em si, mas a origem dele. Jesus enfatiza que são as obras que o Pai me deu. Ele está constantemente ligando suas ações à vontade e ao poder do Pai. Os milagres não eram um show de mágica. Eram sinais que apontavam para uma realidade maior. Eram a assinatura do Pai na missão do Filho. Para uma mente aberta, a conclusão seria óbvia. Para uma mente fechada como a deles, sempre haveria uma desculpa, uma outra interpretação, por mais absurda que fosse. A evidência estava lá, mas a disposição para aceitá-la não. Exato. E isso se conecta perfeitamente com a terceira testemunha, que é a mais direta de todas: o próprio Pai. Jesus afirma que o Pai testemunhou a seu respeito, mas ao mesmo tempo ele diz a eles: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Se eles nunca tiveram essa experiência direta, como o Pai poderia ter testemunhado a eles? Conhecido. Ali a voz do céu declarou publicamente: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O testemunho foi dado. Certo. O problema não estava no transmissor, mas no receptor. E Jesus diagnostica a causa no versículo 38. A sua palavra não permanece em vós. Eles não tinham uma conexão viva, sabe? Uma conexão permanente com Deus. O coração deles não estava sintonizado na frequência divina para reconhecer a voz dele quando ela soou. É como ter um rádio, mas ele estar desligado ou fora da estação. O sinal de transmissão está no ar, mas o aparelho não consegue captá-lo. Isso é uma ótima analogia. E essa falta de sintonia espiritual nos leva ao clímax da argumentação, a quarta e última testemunha. E essa é a que deveria ser a mais inquestionável para eles. Sem dúvida. Este é o golpe de mestre de Jesus. Ele se volta para a maior autoridade na vida deles, as Escrituras. E aqui a ironia é cortante. Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A palavra grega para examinar aqui é forte. Significa investigar, perscrutar, estudar minuciosamente. Era o que eles faziam a vida inteira. Isso é assustador, porque a gente imagina que quanto mais alguém estuda a Bíblia, mais perto de Deus essa pessoa fica. Mas aqui Jesus está dizendo que o próprio estudo pode se tornar um ídolo que afasta a pessoa de Deus. É isso mesmo? Exatamente essa a armadilha que eles põem. Eles tratavam as Escrituras como um manual que, se estudado corretamente, lhes daria a vida eterna como uma espécie de prêmio acadêmico. Eles buscavam a vida no livro, mas se recusavam a ir à pessoa sobre quem o livro falava. Uau! O conhecimento deles era vasto, mas não era transformador. E aqui está a grande lição que é tão atual. É perfeitamente possível ser um especialista no texto sagrado e ainda assim não conhecer o autor do texto. O conhecimento sem um relacionamento pode levar à arrogância, não à vida. Eles conheciam as palavras, mas não a palavra viva. E para selar o argumento, Jesus invoca a figura que era o pilar da fé deles, Moisés. Sim, esse é o checkmate. Ele diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tende firmada a vossa confiança. Imagina o choque no rosto deles. Moisés, o herói nacional, legislador, o fundamento de toda a sua religião, seria o promotor de acusação contra eles no juízo final. E por quê? Jesus conclui: porque se de fato cresces em Moisés, creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Ou seja, toda a Torá, todo o Pentateuco que eles memorizavam, segundo Jesus, apontava para ele. Ao rejeitá-lo, eles estavam, na verdade, rejeitando a essência da mensagem de Moisés. Então, o caso está encerrado, as testemunhas foram apresentadas. Um profeta respeitado, os próprios milagres de Jesus,
a voz do Pai e, por fim, as escrituras que eles tanto estudavam. Como o exégese testemunha principal. Isso, as evidências são esmagadoras, de acordo com a própria lógica deles, e ainda assim, a rejeição. Por quê? Se não era por falta de provas, qual era o problema real? Jesus vai direto à raiz da questão nos versículos finais. Ele expõe a motivação do coração deles e a sua própria. Primeiro, ele diz sobre si mesmo: eu não aceito glória que vem dos homens. Ele deixa claro que a agenda dele é pura. Ele não está buscando popularidade, poder ou status. E então, ele vira um espelho para eles com uma pergunta, devastadora. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? O sistema de valores deles estava completamente invertido. A moeda que eles valorizavam era o prestígio, a reputação entre os pares, o status no clube religioso. A aprovação de Deus estava em segundo plano, se é que estava em algum. Exatamente. Eles viviam num sistema de honra e reconhecimento mútuo. A opinião do colega ao lado era mais importante que a verdade de Deus. E essa busca incessante pela glória humana os cegou para a glória divina que se manifestava de forma humilde em Jesus. E a raiz mais profunda de tudo, Jesus aponta no versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. No fim das contas, não era um problema de intelecto, era um problema de afeto. A religião deles era uma performance externa, mas o coração estava vazio do amor essencial por Deus. Essa análise é muito profunda. Mostra como o orgulho e a busca por aprovação podem ser barreiras tão poderosas para a fé. Isso nos força a olhar para dentro. Para quem nós estamos vivendo? Para o aplauso das pessoas ao nosso redor ou para a aprovação que vem de Deus? Essa é a pergunta que eco a partir do texto. E essa questão da glória dos homens é algo que nos pega de um jeito muito sutil, né? Quem não gosta de um elogio, de ser reconhecido no seu meio? O problema que Jesus aponta é quando esse desejo se torna a nossa bússola, mais importante do que a direção de Deus. Quando isso acontece, mesmo que a gente tenha todas as evidências do mundo à nossa frente, nosso coração não nos deixará crer. Resumindo então o nosso mergulho de hoje, Jesus, num cenário de tribunal, apresenta um caso com 4 testemunhas irrefutáveis para sua identidade: João Batista, suas obras milagrosas, o Pai Celestial e as Escrituras, personificadas em Moisés. A rejeição de seus ouvintes não aconteceu por falta de evidências, mas por um problema no coração deles. Isso. A busca pela glória humana em detrimento da glória de Deus, enraizada na falta de um amor genuíno por Ele. É isso. A passagem funciona como um diagnóstico. Ela revela que a fé não é apenas uma questão de avaliar provas de forma neutra. Envolve a postura do coração. A pergunta não é apenas: as evidências são boas? Mas meu coração está disposto a seguir a verdade para onde quer que ela me leve, mesmo que isso custe minha reputação, meu status ou meu conforto? Requer uma humildade que busca a aprovação que vem unicamente de Deus. E fica uma reflexão final baseada em tudo que conversamos. Os líderes religiosos acreditavam que o ato de estudar as Escrituras por si só lhes daria vida eterna. Isso levanta uma questão essencial para qualquer pessoa de fé. Estamos usando o conhecimento sobre Deus como um fim em si mesmo, talvez para ganhar debates ou status em nosso meio, ou estamos usando como um mapa que nos leva a um relacionamento mais profundo e verdadeiro com a pessoa viva que esse mapa descreve?